Olá malta, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE de Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa muito apaixonada pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e comigo e convosco também, neste fantástico episódio do Trio Cubista, tenho os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva Miguel. E Bruno Maciel, viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva Bruno, viva. Ora, malta, vocês já sabem como é que nós começamos estes episódios, não é? Então, bora lá então. Barrigada de jogos. Malta, já tinham saudades, não é? É verdade, aqui está mais uma barrigada de jogos. A rubrica do DICE Podcast consiste num curto segmento onde vos vamos partilhar uma lista de jogos que estivemos a jogar nos últimos 15 dias, sem grandes descrições, não vamos assim a fundo, não é esse o objetivo deste formato, é mais passar um bocado por o que é que nos tem andado nas nossas mesas. Bruno, hoje tens a honra de começar a barrigada de jogos da segunda temporada, por isso não sei, olha... Muita pressão. Eu gostava de vos servir um prato daqueles, mas não, pá, vai ser uma coisa curta. O que tem acontecido é que eu recentemente tenho dedicado mais a alguns protótipos meus e a experimentar de outros. Porque isto é assim, para experimentarem os meus eu tenho que experimentar os dos outros e acaba por ter aqui uma permuta interessante, é win-win, e tenho jogado muito poucos jogos que já tenham sido publicados. Portanto, aquilo que eu posso falar nesta barrigada é do Splendor, porque é um clássico que eu jogo, pelo menos no BGA, tem que ser para eu manter a minha forma, mas como eu tive algum tempo sem o fazer, o que é que acontece? Eu estava quase em 400 pontos de ranking e já estou nos 200 e qualquer coisa. Está a correr muito mal. Portanto, não... E depois é tipo aquela pessoa que aposta e que perde e que quer ganhar outra vez o dinheiro que perdeu. Porque eu penso, não, eu vou querer jogar outra vez para ganhar os pontos, recuperá-los. Esquece, está a cair a pique. Tenho que fazer aqui uma introspeção e perceber o que é que está a acontecer. E joguei o Love Letter, claro, porque mesmo aqui no meio dos protótipos que tenho experimentado, não me dão aso a folgas. O que acontece depois é que no final desta noite de jogos, de protótipos, manda vir aí o Love Letter porque tem de ser. E o Love Letter, não há maneira de eu conseguir me livrar dele. Portanto, tem sido isso. Um dos protótipos que eu experimentei é o do Pedro Silva. Ele tem, não é segredo, porque ele tem estado a colocar nas redes sociais o que é o 12 Monks, os 12 monges, e gostei bastante. Está já muito bem alinhado, já com muita estrutura. Gostei muito da experiência e acho que vai ser dali um grande jogo. Eu também, eu tive a jogá-lo quando estive na Lyricon. Exatamente, estive a experimentar quando nós. Ele tinha lá o protótipo, muito fixe, muito fixe. Também gostei bastante. Eu gostei muito, sim. Sim, senhor, é um daqueles euros com muitas interligações de secções, com muito. Muita não estratégia. É só estratégia é tático, planeamento, porque há coisas que tu queres fazer, mas se não fizeste antes, podes chegar àquele momento e não conseguires fazer aquilo que queres. É daquele tipo de jogo que eu realmente gosto e acho que ele tem ali uma coisa muito, muito alinhada para o sucesso. Eu espero que tenhas, portanto, boa sorte, Pedro. Eu gostei. Boa sorte, Pedro. Ora nem mais, ora nem mais. Sim, senhor, Bruno. Sim, senhor. Olha, já agora um grande abraço para o Pedro. Miguel, continuando aqui na nossa barrigada e também para não tornar a barrigada muito longa, passo já a palavra para ti, que também é a tua estreia na segunda temporada. Por isso, não é menos pressão do que o Bruno, não é? Não quero aqui aliviar nada. Não, é perfeitamente tranquilo. E aliás, estas barrigadas nós já estamos habituados a elas, portanto, enfim. Ora, a minha barrigada inclui coisas como o Estoril. Eu tenho andado com algum sucesso a introduzir pessoas novas ao hobby, o que é bom. E de maneira que joguei agora nestes últimos tempos o Estoril, o Guns N' Clever e o Merlin. Portanto são coisas um bocadinho diferentes, e pronto, e por acaso até tem corrido bem. O feedback tem sido positivo, portanto, e introduziste o Merlin às pessoas novas? Sim. Correu bem? Sim, e funciona bem. Olá. Funcionou bem. Sim.
Sim, porque epá, já tem alguma estratégia, não é a coisa mais complexa do mundo, como nós sabemos, mas de qualquer forma, epá, sim, já tem ali alguma estratégia, já tem ali algumas. Ok. Sim, Claro. tem corrido bem. Curiosamente, disseram que o Estoril tinha sido mais difícil dos três que eu A disse. sério? Diacho. Sim, porque tinha mais Andaste a estratégia. bater e nas porque pessoas tinha mais- todas. Andaste a assassinar todos e eles sentiram-se mega. Curiosamente não, tive uma pontuação miserável, mas isso não interessa nada. Mas pronto, mas é pá, o que interessa é que as pessoas se divirtam, não é? Claro. E, É verdade, mas é mesmo ótimo. verdade. Portanto, ótimo. Mas pronto, mas não vamos falar da minha pontuação do Estoril, porque isso não interessa a ninguém. Mas pronto, mas tem corrido bem. E pronto, e é essa a minha barrigada. Sim, senhor, sim, senhor. Então, resto eu falar da minha primeira barrigada desta temporada, então bora lá. O papai parece que não quer sair da mesa, não consigo. Não consigo entender. Ele sempre diz Muito este bom. nome, eu acho que ele está a falar de um jogo que não existe. Olha, posso-vos dizer que isto foi até este fim de semana. Não foi, exatamente, foi no fim de semana. E eu estava a dizer: pronto, olha, que jogo é que vamos levar? Isso aqui, já tenho o papai no saco. E eu: porquê? Eu ainda não podemos escolher outras coisas. Sim, mas este aqui já está no saco, podes dizer outros. E eu: ok, pronto. Já percebi que vou ter que jogar papai mais uma vez. Mas foi assim, foi papai, foi Skull King, foi por acaso, pronto, Skull King é sempre divertido. Consegui ganhar o jogo pelos negativos no Skull King, por isso não te sintas muito mal. Se a pontuação negativa em absoluto desse para ganhar, eu ganhava. Só que não. Eu estava com a pontuação negativa que dava para passar à frente do primeiro lugar, se fosse positiva. Eu não fiz Ok. uma ronda onde ou deu zero não, quer dizer, nunca tive nenhuma ronda positiva. Exato. Basicamente. Pois, Nunca tive Que nenhuma bom. ronda positiva. muito bom. Muito bom. O que foi vergonhoso. Mas tirando estas vergonhas, isto para tentar salvar a face ao Miguel, que aparentemente levou uma tareia no Estoril, ele levou uma tareia descomunal no Skull King. Pá, estive a jogar Euro Realms, já não jogava há imenso tempo e pá, foi fixe. Gosto bastante de Euro Realms. Estive a experimentar a versão física do Tavern Tales, porque ele já me chegou o Kickstarter que eu tinha feito, e eu até estive a jogar a versão protótipo digital com o Miguel. Até gravamos e publicamos essa PlayStation, que foi bastante divertida. E pá, o jogo é fun. O jogo é mesmo mega fun. Não é assim, um jogo de estratégia nem nada, apesar de ainda dar para. Vi imensas cartas que não tínhamos visto, porque depois disso o Kickstarter ainda teve uns exclusivos que eles adicionaram, por isso eu pronto, fiz um all-in e veio tudo e mais alguma coisa. E é muito giro, recomendo a quem queira experimentar o Tavern Tales. Eu acho que até o mod continua disponível no Tabletop Simulator, mas porque ainda está lá, eu ainda o tenho lá instalado, por isso ele ainda deve estar disponível para quem queira experimentar. É um Kickstarter na América, não sei se vai ser muito fácil encontrá-lo aqui na Europa, até porque eles não puxaram muito para cá, mas olha, fica aqui a minha recomendação. Não joguei, mas fica só aqui uma menção honrosa na barrigada de jogos de hoje, que é para o Novo Azul, porque já me disseram que estava muito interessante e chegou esta semana aqui a casa. Que ainda está em shrink, mas que provavelmente vou experimentar, porque já me disseram que eu muito provavelmente ia gostar, dado que eu gostei do penúltimo, não é? Lá para 2023 Summer ele sai do Pavilion. shrink. Não. Vamos fazer unboxing e tudo. Isso vamos levar Sim, lá. Nós sabemos, 2023. Claro. Esse é o Porque problema. repara, 2023 também já não falta muito. Não, pouco. Por Não, isso, já é quase 2 Natal. meses e pouco. Exato, por isso está tudo bem. Por isso está tranquilo. Muito bom, muito bom. Mas pronto, foi isto a nossa barricada para hoje. Main topic.
Vamos então ao nosso episódio, não é, malta? O episódio 2 decidimos falar-vos do crescimento dos roll and writes aqui no hobby. Para quem não conhece, estes são jogos em que o jogador tem um player board, normalmente em papel, onde ao longo do jogo vai rolando dados e tomando decisões, anotando as consequências dessas decisões ou dessas jogadas no seu player board. Normalmente são jogos que trazem um bloco de folhas que são descartáveis no final de cada jogo e são normalmente caixas pequenas, transportáveis, jogos relativamente simples. Ultimamente temos visto mais e mais jogos terem a sua versão roll and write, tanto como não só jogos terem a versão roll and write, como eles próprios existirem apenas nessa versão roll and write, jogos criados de raiz para terem esta mecânica. A nível de jogo clássico, neste estilo, se calhar a referência seria o Yahtzee, criado em 1956 pelo americano Edwin S. Louie, em que um jogo que consistia em rolar dados, decidir marcar pontuações com base nas combinações que saiu nesses dados, podendo fazer rerolls parciais e tentar melhorar com isso a combinação que nós temos, e depois apenas podíamos considerar pontuar uma combinação uma vez no jogo. E essa é que era a decisão. Pronto, este jogo é um jogo bastante antigo, bastante clássico. Não sei se vocês aí em casa, malta, se já o experimentaram ou não, mas muito provavelmente já ouviram falar. Como nós tomávamos nota do que é que nós íamos decidindo, não é? daquele rol, isto é capaz de ser provavelmente o primeiro roll and write, ou se não é o primeiro, há de estar muito perto, ali em 1956. Pronto, tínhamos lá o lapisinho e tudo para ir tomando as notas, mas contudo, hoje existe roll and writes que até de vez em quando nem têm dados, outros não têm lápis, nem canetas, nem nada assim. Por isso, há sim algumas derivações hoje em dia interessantes. E só para nós começarmos aqui a conversa e para tentar centrar aqui a malta toda que possa não conhecer tanto estes jogos, alguns nomes de jogos famosos, vamos dizer assim, desta categoria. O Cartographers é um bom exemplo disso. O Welcome to ficou ultra famoso e até já tem várias versões, encaixa nesta categoria de roll and writes. O Gunshot Clever, sem dúvida, um dos mais famosos também, roll and writes. O Railroad Inc., o Trails of Tucana, sei lá, tantos outros. Por isso, sim, o Welcome to, sim, que eu tinha falado. Pronto, temos aqui vários exemplos, e eu ia lançar aqui exatamente aqui a discussão. Não sei qual de vocês os dois, Miguel ou Bruno, querem pegar neste ponto, mas o que é que vocês consideram? Eu se calhar até vou falar ao Bruno, que já agora que tem a sua campanha de Kickstarter com muito sucesso, exatamente o Roll and Write, por isso não sei, Bruno, o que é que tu consideras um diferenciador, vamos dizer assim, dos Roll and Writes? Tirando o óbvio, não é? Que é, tens uma caneta e escreves, mas o que é que os faz tão diferentes dos outros jogos? Sim, esta categoria é cada vez mais generalista, porque já não é só os dados, não são só dados. Isto agora, eles na América até usam agora o termo verb and write, que é pôr um verbo antes e o write. Portanto, muitas iterações diferentes desta mecânica. Há o bag and write, não é? Que é tirares do saco, depois houve uma malta que depois já lhe chama roll and writes na mesma, mas pronto, só para ser mais simples. Pois, existem o draft and write, não sei de onde é que... Pronto, vamos passar à frente, mas tocando agora neste tópico, o que é que, na minha opinião, porque é que este tipo de jogo tem tanto sucesso, ou tem tido este sucesso nos gamers ou nas pessoas que gostam de jogar jogos de tabuleiro? Primeiro, na minha opinião, porque são jogos, tirando algumas exceções, muito fáceis de explicar e rápidos de jogar. É raro a ver, e agora existem alguns assim mais complexos e que demoram algum tempo, mas são jogos que normalmente em meia hora estão jogados.
que em 15 minutos ou menos, se calhar em 10, às vezes até 5 minutos, consegue explicar um jogo. Normalmente são jogos com mecânicas muito agradáveis que consegues extrair um ou outro turno em que consegues fazer coisas para além do óbvio e que consegues fazer isto, que desbloqueia aquilo, que te permite fazer não sei o quê, e isto dá-te sempre uma satisfação, uma sensação de satisfação ou de gratificação quando estás a jogar o jogo. Depois há uma coisa que eu acho que é muito típica destes jogos. Para grupos grandes é ótimo. Ainda estavas a falar há bocadinho das folhas descartáveis. Yeah. Normalmente, quando há jogos que diz que é de 1 a 100, é porque o limite de folhas é esse. Vai até 100 folhas, porque poderia ser até 150, 200 pessoas podiam estar a jogar ao mesmo tempo. Agora imaginem um jogo de tabuleiro normal a ser jogado por 100 pessoas ao mesmo tempo. Não é que isso vai acontecer nem com um roll and write, mas consegue-se pôr 12, 14 pessoas a jogar facilmente e não faz com que o jogo se torne mais longo. Eu acho que isto também é muito importante. Por norma, eu diria que 90% dos roll and write têm um footprint baixo, isto é, não são muito grandes na caixa, são jogos que se tu não puseres, sei lá, no bolso consegues levar num saquinho e consegues transportar facilmente. E uma coisa também bastante importante, na minha opinião, é que por norma não são caros. Também não tem muitos componentes, como disseste, é uma caneta ou algumas canetas ou lápis e mais umas folhas. Às vezes tem umas cartas, lá está, depende das iterações, e que por norma não são jogos muito caros. E isso torna atrativo comercialmente, não só para quem compra, mas também para quem os produz, porque pode ser um investimento pouco com alto retorno. Eu diria que estas são talvez as características que eu acho que tornam este tipo de jogo um sucesso ultimamente. Assim, só para ter noção, porque eu estive a fazer aqui uma pesquisa, eu vi um gráfico muito interessante no BGG que diz que este tipo de jogo em 2012, 2010, 2012, tinha abaixo de 10 tags, ou seja, abaixo de 10 jogos com esta categoria. Neste momento não, em 2020, que é onde o gráfico só vai até 2020, já existiam mais de 160. Portanto, o crescimento exponencial é brutal. Imaginem, de menos de 10, em cerca de 10 anos, aquilo passou para 160 e neste momento, 2 anos depois, é capaz de já estar acima dos 200, porque parece que todos, e eu contra mim falo porque criei um jogo nessa mecânica, que parece que todos os dias sai um jogo desse género, portanto acho que vai continuar a crescer. E conseguiste, eu vou fazer então aqui a menção ao Draft and Write Records, que é o nome do jogo que o Bruno lançou e que está em campanha Kickstarter e que já está até back, não é? Já está financiado, já chegou ao valor de financiamento. Por isso, malta, certo. Fica aqui, Bruno, parabéns por esse milestone e desejo muito sucesso neste projeto e nos outros todos que de certeza que também já estás a trabalhar. E não foi por acaso, e foi por acaso que nós, como tínhamos este tópico do Draft and Write, por acaso estás com a campanha, mas já tínhamos este na lista para falarmos há algum tempo. Isto porquê? Porque a realidade é que isto está, é o que tu disseste, está completamente na moda. Toda a gente faz versões agora roll and write, draft and write, chamamos-lhe o que nós quisermos. Vamos só chegar aqui se calhar a um acordo que é, vamos chamar roll and write aqui neste podcast engloba a todos e que, exatamente, o asterisco and write, nós dizemos roll, mas é um asterisco lá no roll só para nós convergirmos em alguma coisa. É melhor. É só para ser mais fácil. Miguel, e tu, o que é que tu achas então para ti de diferenciador? O que é que tu achas deste género que está a invadir o hobby assim com alguma força? E o Bruno até trouxe números para comprovar que a força não é de todo negligenciável.
Olha, e ainda bem que falaste nisso, ainda bem que falaste no Kickstarter do jogo do Bruno, para dizer que, pronto, tem que ser eu a falar dos Kickstarters, não é? Porque enfim, Boa pronto, segue, tá bem. boa segue, sim senhor. Pronto, está bem, está bem. Eu pego nisso, pronto, não me custa nada. Não, mas isto para dizer que, especialmente nos últimos tempos, Sim. ou eu tenho olhado para eles mais, ou parece que aparecem mais no Kickstarter também, mais roll and writes, ou qualquer coisa and writes, mas vamos simplificar. Mas também porque, lá está, tem custos baixos e que nós todos sabemos, as pessoas que fazem Kickstarters, o Bruno não, mas toda a gente que faz ou que já fez algum Kickstarter e que faz agora um Kickstarter sabe que os preços estão para cima de altos. Os preços das coisas subiram bastante, os preços dos jogos subiram bastante, e um jogo que custava 30, 40 euros agora custa 70, 80. Os roll and writes, curiosamente, não subiram assim tanto de preço. Lá está, porque tem menos componentes, é mais fácil de produzir e, portanto, é muito mais fácil de distribuir também. Mas há aqui outro ponto que eu queria falar, que é alguns desses Kickstarters, e eu fiz back de alguns, eram extremamente baratos. Porquê? Porque na prática eles só davam as folhas de papel. Ou seja, eles só davam a imagem das folhas para as pessoas jogarem. E normalmente esses jogos são deste estilo, são roll and writes. Ou seja, o que eles estão a fazer é: eu não quero saber, vocês têm de certeza que têm dados em casa e de certeza que têm uns lápis de cor ou umas canetas em casa, portanto usem vocês ou comprem vocês as vossas próprias canetas e os vossos próprios dados, nós damos-vos o jogo. Damos, enfim, Sim. vocês pagam Certo. o jogo, pagam os mapas ou o que seja, e estamos a falar de coisas à volta dos 5 euros, à volta disso. Portanto, nada de fantástico e nada que não se consiga fazer. É esse o ponto. Certo. E, portanto, e com a vantagem óbvia de que não se põe aquela coisa do Kickstarter que eu faço back hoje e depois tenho que esperar um ano que aquilo acabe. Não. Aquilo quando acaba o financiamento, aquilo passados 15 dias, talvez uma semana, 15 dias, recebes um mailzinho a dizer: olha, está aqui o link, vai fazer download, diverte e tal. E isso funciona bem neste estilo de jogos. E nesse sentido acho que pode ser um dos grandes diferenciadores, porque é mais difícil as pessoas terem cubos e meeples e o que seja, não é? Terem outros componentes, outro tipo de componentes, porque é muito mais difícil arranjar uns meeples, uns cubos, do que propriamente umas canetas. Toda a gente tem, uns D6 toda a gente tem, ou se não tem, vais a qualquer lado, que são altamente comuns, e portanto aí é que eu acho que este género também consegue ser diferenciador, pelo menos no que diz respeito aos Kickstarters. E Miguel, Sim, força. desculpa, Diz isso. só para acrescentar aqui uma coisa, porque tocaste num assunto que eu acho que é interessante dentro deste tema. Eu não tenho números para comprovar isto. Isto vi algo e é só uma opinião, não é factual, mas eu não sei até que ponto a pandemia não terá também ajudado a impulsionar este tipo de jogos. Eu vi muitos canais de influenciadores dentro deste hobby a promoverem jogos em direto em que as pessoas, lá está, só precisavam de ter a folha e, não vou dizer centenas de pessoas, mas é aquilo que cabe no ecrã, seja lá 20, 30 pessoas a jogarem ao mesmo tempo um jogo, em que havia alguém que ia ser o moderador, que lançava os dados e que dizia, ou fazia o flip às cartas e dizia: olha, saiu isto e isto, e as pessoas iam lá fazendo, iam jogando em simultâneo, apesar de estarem em países diferentes, e eu acho que isso também é interessante. E há um jogo que certamente conhecem, que é o do Pinball, não me lembro agora bem o nome, que era do Jeff Engelstein, Pinball 4Arcade, qualquer coisa assim do género. Sim, o Super Skill Pinball 4Arcade, sim. Exatamente, esse jogo se bem me lembro, acho que não me estou a enganar, começou como
um print and play, uma folha para as pessoas durante a pandemia experimentarem. E depois é que uma editora pegou no jogo porque teve realmente muito sucesso dessa forma e acabou por ser editado. Está bem que ele também era muito conhecido e que aquilo ajuda, mas acabou por ser uma forma diferente de chegar à publicação de um jogo. E estamos a falar de um que eu acho que também houve vários que também seguiram essa norma. E podemos também falar de um jogo que acho que também foi feito em Portugal, que era o Paper Roll and Write. Paper Roll and Write, sim. Não O é? Pedro Que é- Carbaco, sim, sim, o André sim. e E o o Orlando Orlando. Também foi sim. feito durante a pandemia, que era para o pessoal ir jogando, foi disponibilizado gratuitamente e, portanto, não sei até que ponto a pandemia não ajudou à proliferação deste tipo de jogo. Mas acho que vocês estão aqui a introduzir um ponto interessante nesta nossa conversa, que é, de vez em quando, mais do que um roll and write, eles também são print and play, não é? E o Miguel até estava a dizer, os Kickstarters que até Podem ser. podem ser, ou têm alguma ser, facilidade de ser. Isso é uma das características importantes também destes jogos, que é, os que não são print and play, têm depois daquela limitação das 100 folhas, asterisco 100 folhas, ok? Podem ser 50, podem ser 500. Mas tem essa coisa do, eu comprei um jogo que tem X peças descartáveis que são basicamente o jogo, o tabuleiro, não é? No fundo. Num print and play isso já não é totalmente verdade. Para todos os efeitos eu posso imprimir mais vezes, mais cópias do jogo, digamos assim, mais cópias do tabuleiro que eu estou a arriscar e a descartar. Mas concordo totalmente com o que o Miguel disse, que é muito mais fácil produzir uma coisa destas do que produzir tabuleiros, porque a realidade isto é um bloco de folhas, para muitos destes casos. Se bem que, e agora, mas antes de ir ao meu se bem que, só queria complementar com uma coisa. Uma das vantagens que eu acho também bastante única nestes jogos é a portabilidade. Normalmente não são jogos muito grandes. O bloquinho de folhas e meia dúzia de componentes pode-se levar para a praia, não se está muito preocupado com o tabuleiro, não vem vento, a pessoa tem. É uma folhinha para todos os efeitos, a pessoa está a segurar na folha e está a arriscar. Consegue rolar os dados em cima da toalha. Ou mesmo da caixa. Ou dentro Sim, da ou da caixa, caixa, dificilmente se estraga o jogo, ao contrário de cartas e outras coisas, depois começam-se a tornar um bocadinho mais difíceis, que também temos essas variantes no jogo, mas se for a sua essência, a sua forma mais purista dos dados, a caneta e o bloquinho, esses que seguirem esse modelo são altamente portáteis, altamente transportáveis, são simples e jogam-se em qualquer sítio. E facilmente cabem numa carteira, numa mochila, no fundo da mochila, e a pessoa até se esquece que ele está lá e no momento para outro está num café ou está com um grupo de amigos e diz: olha, já agora, vocês já experimentaram isto? E pega no jogo e põe. Por isso não é de todo uma característica que eu consiga dizer de grande parte dos jogos. Okay? Um party game que dá para se jogar com todas as pessoas, normalmente não é assim tão transportável e muito menos a pessoa pega nele no meio do café e que tinha ali na carteira ou na mochila e sacou do jogo. Não é? A não ser que vocês tenham carteiras e mochilas mesmo muito grandes, porque a maior parte dos jogos tem um tamanho de uma caixa normal. Pronto, dito isto, o que eu acho que para estes jogos traz também alguma diferença foi que de vez em quando não são tão simples quanto isto. Vocês estavam há bocado a falar das cartas. Há jogos que têm tabuleiros, têm componentes, têm outras mecânicas a acontecer para lá do simples escrever em cima da folha e lançar os dados, ok? Ou neste caso ao contrário, lançar os dados e escrever na folha o resultado. Isto passa a ser um artifício do jogo, não é? Uma ferramenta disponível para o criador, em que o facto de riscar alguma coisa no tabuleiro, o facto de conseguir tornar uma decisão mais permanente, faz parte da mecânica. Ao contrário do que acontece, por exemplo, num simples worker placement, em que eu no final tiro tudo da mesa e nada ficou permanente. Se bem que alguns legacies colam autocolantes e coisas em cima do tabuleiro para o tornar permanente. Deixo aqui
o desafio, será que isso o torna qualquer coisa right, não é? Com os autocolantes. Mas a realidade é que a decisão, a permanência dessa decisão cria uma mecânica interessante e cria mesmo um aspecto do jogo novo. Não necessariamente ser a mecânica central hoje em dia, mas na sua essência purista é isso, é só isso, é escrever e descartar. E para os nossos ouvintes que também possam estar a pensar, mas isso aí é um desperdício de jogo, porque eu nunca na minha vida arriscava o tabuleiro, mas também só tínhamos um tabuleiro, e se tivéssemos 100 folhas já não custa tanto. Mas depois quer dizer que temos um problema no jogo, que é a longevidade. Eu consigo hoje pegar num jogo que tenho ali na prateleira, que joguei-o 500 vezes e continuar a jogá-lo com a mesma experiência e com a mesma... Pronto, com tudo. Se eu estimei os componentes, ele está novo. Não é? Se calhar tem alguns pronto, o uso e os anos passaram por ele, por isso vai-se notar, mas eu consigo jogá-lo. Estes jogos têm um problema de longevidade se não forem um print and play. Qual é a vossa opinião? Não sei, Miguel, se queres começar por deixar a tua opinião. Eu sei que tu até és uma pessoa que estima bastante os jogos e como é que tu sentes esta componente de longevidade e até de perda, vamos dizer assim, potencial destruição do próprio jogo ao longo do tempo? Bom, para isso eu acho que há uma solução. Aliás, há várias soluções, pelo menos duas. A primeira é tu pegares nas folhinhas e mandares laminar aquilo com umas canetas da acetato e depois limpas. Eraser, claro, certo, exato. Querias o teu eraser board, no fundo, não é? Exatamente. Essa é a versão que dá algum trabalho, mas tudo bem. Dá algum custa trabalho, algum dinheiro sim. só. Sim. Não, não custa tanto o jogo. Trabalho é porque provavelmente vais ter que... provavelmente tens de deslocar a algum lado, pedir para fazer e tal, e não sei o quê. Está bem, aquilo não demora tempo nenhum, eu sei. Mas vá, enfim. Não, mas também consegues comprar na Staples aqueles laminations gordos mesmo, colas de um lado e do outro, recortas aquilo direitinho, com um x-atozinho e uma régua. Mas dá trabalho, lá está. Dá trabalho. Mas dá para fazer e dá para ficar bem feito. Certo, lá está. Mas para isso também é preciso jeito, que é coisa que eu não tenho normalmente. Por isso é que estou-me a tentar relacionar, ok? Com isto. Exato. Não, isto é um auto-chicote. Pois, sei, foi mesmo, foi o que tu fizeste. Exatamente, é uma auto-chicotada, mas sim, acontece. Há outra solução que é mais simples, que é pegas numa folhinha do bloco, metes na impressora, aquilo tira uma cópia e pronto, e depois tu imprimes quantas quiseres porque é mais fácil. Pronto. É verdade. E pronto, e aí não te chateias minimamente, se calhar até podes imprimir duas numa folha, duas por folha A4, sim, disse bem, e pronto, e não te chateias e tiras as cópias que quiseres e depois dizes, mas não tem o mesmo tamanho da original, não quero saber, mas dá para jogar ou não? Dá, então pronto, andou. E portanto aí é muito mais fácil e ficas no limite de cópias infinitas. Agora, a questão é que de certeza que tu queres jogar aquele jogo durante 200 vezes, 500 vezes, percebe sim, mas imagina que estás a jogar com 15 pessoas, são 15 folhas. Certo, sim, é verdade, mas pode acontecer, tudo bem. Mas para mim são essas as duas soluções. Uma que dá um bocadinho mais de trabalho, podes entrar na cena do do it yourself. Eu pessoalmente não embarco nessa porque a probabilidade daquilo não ficar direitinho e perfeitinho é grande, mas sou eu. Mas pronto, mas pessoal, se tiverem jeito para a coisa, força nisso, têm todo o meu apoio. Depois digam-me como é que fizeram. Mostrem-me vídeos. E pronto. Mas olha, ia só dizer que até existem, quase todas as empresas editoras disponibilizam no próprio site os downloads dessas sheets, dessas folhas, para se imprimir. Portanto, também acaba por ser uma solução parecida à da cópia. Eu ia só dizer que eu tenho no meu OneDrive dos Roll and Writes que eu tenho, ou fiz download do PDF e guardei-o lá, para o caso da editora depois deixar descontinuar aquilo e decidir apagar aquilo do site, mudou o site e depois no dia que quiser não o ter, por isso vou lá e faço download.
Ou então, se não encontrei isso, e normalmente o PQQ tem, Sim. mas se não tiver, para um ou outro em que eu não me quis chatear porque não encontrei na altura facilmente, peguei no scanner, digitalizei uma imagem e meti lá no meu OneDrive. Há de estar lá Funciona. sempre. Se eu algum dia precisar, imprimo. Mas efetivamente Sim. não imprimo logo. Não plastifico só por uma razão. Eu tinha que plastificar vários e depois é um bocado aquela coisa do se jogar em 4, quando jogar o quinto eu não plastifiquei 5, plastifiquei 4. Não, então Marco, então a solução é simples, faz 5. Pronto, mas se um dia quiser jogar a 6, não plastifiquei 5. Epá, faz 6. O problema, então faz 6, de um momento para o outro tenho uma caixa cheia de coisas que era suposto ser uma coisa transportável e a maior parte das vezes vou jogar aquilo a 2 ou a 3. Custa-me. Custa-me fazer. Mas deixas as outras em casa, é fácil, não é? Não, custa-me um bocado, por isso vou gastando as coisas. Mas agora passando a falar ao Bruno, também adorava ouvir, acho que todos nós adorávamos ouvir o que é que tu achas. Por exemplo, imagina que o Splendor, tu já jogaste umas centenas de vezes Splendor. Se o Splendor Sim. fosse um roll and write, como é que tu sentias quando chegasse a abrir a caixa e aquele bloquinho já tivesse mais da barrinha da cola do que folhas, não é? Quando começasse a ver a coisinha da cola a descer. Epá, eu sou como o Miguel e eu já fiz isso em jogos meus. Eu quando vejo que a coisa está a ficar curta, e eu às vezes jogo com muita gente, portanto o ficar curto não é faltarem 2 ou 3 folhas, basta estar, como tu dizes, estar ali a meio e eu pego numa folha, faço várias cópias, é como o Miguel diz, nem que fique um bocadinho fora do formato, um bocadinho maior, está feito. Por exemplo, o meu Gunshot Clever, o Ótimos, eu laminei, plastifiquei, não sei qual é que é a diferença, mas está em plástico e funciona e nunca mais tive essa necessidade de estar a imprimir folhas e o jogo está assim para aí há 4 ou 5 anos e tem servido perfeitamente. Portanto, não é problema para mim e caso um dia seja problema, porque já aconteceu com o Cartógrafos, é verdade. Eu não consegui fazer bem a média e de repente numa jogatana de uma noite foi tudo e faltava até para um jogador, isso aconteceu. Epá, fui ao BGG e no BGG não só encontrei aquelas que são oficiais, como aquelas que até os fãs às vezes fazem com algumas alterações que até metem mais piada ao jogo. Portanto, BGG resolve praticamente tudo. Não é problema para mim nesse sentido. Agora, eu pensei que me ias perguntar: olha, e se o Splendor fosse um roll and write? Não, tem que ter as pecinhas. Eu pensava que ias falar nisso. Podia ter. Era na boa, não é? Já vi outros que têm outros componentes bem mais complicados do que meter umas fichas. Por acaso, agora que estás a falar nisso, não estou a ver nenhum que tenha fichas. Olha, aí está uma oportunidade. Não sei porque é que eu iria fazer isso, mas a realidade é que não estou a ver nenhum que tenha posto poker chips. É um poker chip and write, não é? Então, ainda falta o Splendor na versão roll and write, portanto, com calma. Splendor and Right, não é? O Splendor and Terraforming Right. Mars já deve ter a sua, não é? Portanto, se não tem, é a próxima cena. Tem o Dice Game, não é a mesma coisa? Pois O não? Dice Game, sim. Tem agora o Dice Game, Não, sim. mas pronto, é a próxima não iteração sei. do Terraforming Mars é essa. Não Então, duvidem. vamos falar exatamente disso, então, Bruno. Tu tocaste no ponto, então bora lá mesmo falar disso. Que é Ok. os jogos que nós já conhecemos, ou que já até podem ser mais antigos, podem ser tão antigos como o Terraforming Mars ou menos, que hoje decidiram, vou fazer porque está na moda, não é? Vou Sim. fazer um roll and write do Terraforming Mars, não é? Vou fazer um roll and write do Splendor, vou fazer um roll and write. Por acaso este ainda não aconteceu, mas houve outros onde aconteceu exatamente isso. Bora lá, em vez de fazer uma expansão, vou fazer Sim. um jogo novo, completamente autónomo, mas E- que é um roll and write. Eu acho que isso é negócio completo, porque às vezes eu acho que as empresas aproveitam-se do sucesso do jogo original vezes. para lançar um jogo. O quê? Quer dizer, com às vezes. Às Às vezes. vezes. Não, porque às vezes Às faz vezes. sentido e o jogo até 9 está em bem cada colado 10, não é? e muitas Sim. vezes até está bem colado naquilo que é o jogo original, só que conseguiram pôr aquilo em roll and write. Só que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas puseram lá o nome na caixa e vais ver o jogo base e o jogo roll and write e vês que são jogos completamente diferentes e aproveitaram-se. Eu agora e tenho visto isso cada vez mais. Quando há um jogo que há 2 ou 3 anos se fala pouco nele,
quando aparece é para fazer então a versão Roll and Write. Agora vi o Orléans, que é o, não sei se é o Joana d'Arc ou qualquer coisa, tem assim uma mistura aí de temas, mas que tem a ver com o Orléans, que agora também tem uma versão in write. Já nem sei bem o que é write, se é tirar qualquer coisa do saco e fazer o write, mas é isso. Estava agora a olhar aqui para o lado esquerdo, vocês não veem, mas tem aqui o Dinosaur Island, também tem a versão Roll and Write. Roar. Pronto, que ainda por cima é chamativo, porque se puseres Roar and Write é um nome, é um bom é catchy, vá. para quem gosta desses trocadilhos é engraçado. Mas eu estava aqui a ver se via aqui, mas de certeza que vai haver jogos mais clássicos que mais tarde ou mais cedo. Olha, por exemplo, o Sagrada. Neste momento também acho que está em Kickstarter a sua versão Legacy. Não só é Legacy, como também é Write. Ou seja, já não são uns dados, agora tu pintas os espaços onde punhas os dados daquela cor. Portanto, é um negócio. Que é mais ou menos o que tu fazias quando pousavas o dado, porque era permanente, não é? Não podias mover mais o dado, só que depois fazias assim ao tabuleiro e já está. Eu ainda não experimentei essa versão. Sim, havia superpoderes para fazer. Porque há lá ferramentas que permitem mover os dados e não sei o quê. Agora, eu não experimentei essa versão, claro, porque ainda está em Kickstarter, obviamente não tenho essa possibilidade. Mas eu não sei até que ponto eu não iria perder a piada toda de não teres aqueles dados translúcidos em vez disso estás mesmo a desenhar. Eu acho que a parte gira do Sagrada são mesmo os componentes, mas pronto, pode ser que o jogo seja espetacular, mas se for espetacular, se calhar não tem nada a ver com o mesmo feeling que o Sagrada transmite. Mas isso sou eu a falar sem saber. Portanto, don't quote me. Estou só a especular. Opa, mas percebo o teu ponto. Miguel, o que é que tu achas? Isto é só uma moda sexy ou é para ficar? Isto vai mesmo ser a próxima Coca-Cola Deserto? Bom, então, deixa cá começar pelo princípio. Acho que é uma moda, não é sexy. Achas que é uma moda que não é sexy? Okay. Sim, é uma moda, mas não acho que seja sexy. De qualquer forma... Acho que é o quarto capítulo da saga, não é? Que é primeiro é o jogo de tabuleiro, depois é o card game, depois é o dice game e depois é o roll and write. Bom ponto. portanto é sempre não, mas em alguns jogos é o que acontece. Sai o jogo de tabuleiro, depois, isto não está a vender muito. Jogo de cartas, mas depois a malta dos dados. Então, jogo de dados, ok, fantástico. E depois, olha, sabem o que era bom? Deixa-me adivinhar, um roll and write. Exato, fantástico. Pá. E pronto, no caso do Sagrada não funciona muito bem porque aquilo cartas não tem, pelo menos cartas para a mão do jogador não, sim. E aquilo já é um jogo de dados, portanto fazer um Sagrada Dice Game era um bocado certo. Não ia vender. Vai ser o próximo. Portanto, eles foram diretos para o Roll and Write. Acho bem, parece-me uma boa estratégia. Nesse sentido, o Terraforming Mars já tem o jogo de tabuleiro, já tem o jogo de cartas, não é? Que é o Ares Expedition, certo? Portanto, agora vai ter um dice game. O capítulo 2, agora tem um dice game, portanto, daqui a 2 anos eu estou a estimar que vai haver um Terraforming Mars and Write. Mas pronto, mas eu hoje estou assim, peço desculpa. Miguel, tu hoje estás on fire. É isto. Completamente. Pronto, mas, atenção, eu não posso estar sempre a dizer mal. Eu até gosto de algumas adaptações dos Roll and Writes. Porquê? Porque simplificam os jogos. E a realidade é essa. E portanto, às vezes um jogo que seja mais complexo, depois chegas ao Roll and Write, ou é uma coisa tão complexa como o jogo normal, mas normalmente não é. Porque são sempre adaptações. Mesmo os jogos de cartas e os jogos de dados que eu andei para aqui a dizer que eram o segundo e o terceiro capítulo da saga, normalmente são sempre adaptações aos jogos, certo? Não é a mesma coisa que o jogo original, mas eu acho é que nenhum de nós, quando compra esse tipo de jogos, o card game, o dice game, o roll and write, nenhum de nós pode ir com a ideia que isto vai ser igual ou vai ser tão bom como o jogo original, como o jogo original, quando falo em original, como o jogo de tabuleiro, com o tabuleiro, com figurinhas, etc. por aí fora.
portanto, como o O base. main, no Exatamente. fundo. O base, Como o o main, sim. exatamente. Como o Big Box Game, não é? Sim. Como o jogo de caixa. E às vezes, sinceramente, eu acho que as pessoas se esquecem um bocadinho disso. Yeah. E as pessoas vão comprar aqueles jogos, vão comprar o card game, o dice game, a pensar isto vai ser tão bom como. Pá, eu estou-me a lembrar, e isto sai um bocadinho fora do tópico, mas peço desculpa, porque eu tenho o Castles of Burgundy, o dice game, não é a mesma coisa que o Castles of Burgundy. Não é. E ainda Tem bem. o feeling, percebes? Tem o feeling daquilo, mas não é a mesma coisa. Portanto, enfim. E esse já é um bocadinho roll and write, não é? Porque o dice game depois já te permite ir escrevendo coisas lá no. Sim. Que tens lá a folhinha e tal. Podes ir escrevendo. Portanto, Certo. sim. Não. Mas não é a mesma coisa. Eu ia só dizer que pá, concordo em pleno com o que estás a dizer. Tanto do ponto de vista da evolução natural de um jogo, no fundo, a teoria da evolução do Miguel dos jogos de tabuleiro, que isto dava direito a um livro. Não é da evolução, eu acho que é uma tendência decrescente. Ok, é de É da evolução. Miguel, Sim, tu estás on fire hoje. Da mesma forma que temos aquela coisa que toda a gente conhece, que vai do macaco até ao hominídeo. Também podemos fazer a mesma coisa, mas com jogos de tabuleiro. Começas com uma caixa grande e depois vai reduzindo o tamanho da caixa e pronto, tens o card game, o dice game e depois o roll and write. Bom, Miguel eu Darwin vou-me calar. Lourenço, sim senhor. eu vou-me calar. Sim. Muito bom, muito bom. Não, mas concordo que existe claramente aqui uma evolução ou desevolução, como quiseres chamar, ou um passo nessa direção, uns passos nessas direções dos jogos de tabuleiro, principalmente os que estão a vender. Não concordo que não seja uma moda sexy. Eu acho que é sexy. Eu acho que neste momento o Roll and Write é sexy pelos pontos que nós estávamos aqui a discutir até. Que é uma maneira simples de vez em quando pegares num jogo complicado e fazê-lo chegar a outras pessoas que depois, se calhar, por causa disso, vão buscar o jogo base. Eu acho que há aí um bocado o sonho deste salto, deste paralelo que se consiga fazer. E depois vou-te ser sincero, eu se gostei do jogo base, é muito provável que eu vá comprar o Roll and Write. Porquê? E agora se calhar para muitos dos ouvintes a pensar, mas se gostaste do jogo base, porquê é que vais comprar o Roll and Write? Porque o Roll and Write é transportável, fácil de eu meter na mesa. É mais fácil, se o jogo base era complexo, o Roll and Write vai ser muito mais fácil de eu metê-lo na mesa. Isso não quer dizer que eu com isto diga, eu sinto que estou a jogar o jogo base. Nunca senti. Em nenhum deles que tenho. Nenhum. Contudo, pelo menos consegui sentir que estava a jogar aquele jogo. Porque os elementos, quando são bem feitos, por acaso todos que eu joguei e todos que eu tenho fazem-me lembrar o jogo base, que eu gosto. E por causa disso me dá uma boa experiência, que é uma coisa engraçada, que é, eu não estou a ter essa experiência de jogo, mas como estou a jogar este jogo e faz-me lembrar a maneira como estou a decidir, aquela parte da mecânica me faz lembrar o jogo base, e eu tenho essa boa memória, faz-me dar uma boa experiência naquele momento, traz-me isso para aquele momento. Eu sei que se calhar as outras pessoas que estão na mesa, que não jogaram o jogo base, estão a desfrutar o jogo de uma maneira diferente do que eu estou. Contudo, eu acho que é interessante. E é interessante para um jogador poder conseguir fazer isso. E por isso eu valorizo, e por isso é que eu acho que é sexy. É sexy porque torna simples, e é sexy porque também consegue dar a um jogador, pronto, a um fã, vamos chamar-lhe se calhar um fã do jogo base, consegue-lhe dar uma experiência de fã, apesar de mais simplificada, consegue trazê-lo mais vezes à mesa. Por isso eu acho que é uma coisa interessante. Agora, como todas as modas, principalmente as que se tornam sexys, é muito fácil de nos aproveitarmos disto. Eu tenho receio que no crescimento exponencial que o Bruno estava a trazer números, num crescimento de 10 vezes, não é? Num curto espaço
É 100 vezes, não é? Exato. De menos de 10 para mais de 200. Por isso, quase de mais de 20 vezes de crescimento num curto espaço de tempo. Com uma tendência de, se calhar, ainda ser muito mais do que isso nos próximos anos. Por isso, encurtar ainda mais para duplicar e continuar a duplicar. Que vamos começar a entrar no modo do... Como isto é barato, e vamos ser sinceros, a qualidade não é... Ao contrário do que existe noutros jogos onde a qualidade é um selling point, a qualidade de um roll and write não é um selling point. Ser pequeno, barato e rápido de produzir e meter na mão das pessoas é 10 vezes mais importante do que andarmos aqui com premium deluxe, cenas e não sei o quê. Apesar de haver campanhas que também têm algumas componentes premium, deluxe, etc. Não é daí... Isto não é com minis, não é? Eles não vão vender minis com miniaturas num roll and write. Não é isso que vai fazer o roll and write melhor. Muito pelo contrário. Até acho que se alguém tentar fazer isso, provavelmente não vai ser muito sucesso. Porque o objetivo é ser baratinho, simples, portátil, etc. Por isso, o que é que vai acontecer? Já estamos low cost, não é? Já é uma economia de escala. Já é sexy. Vai começar a aparecer, na minha opinião, lixo. E isso vai cair fora de moda por causa disso. Não sei. O que é que vocês acham, Bruno? Eu acho que isso já está a acontecer. Isto é como a Ocnisia. Com 600 jogos não venham dizer que são 600 jogos bons. Nem metade disso. Completamente. Pronto, já está a acontecer. Mas é natural. Acho que é um pouco por aí. Mas é natural, sim. É natural. É impossível alguém fazer 600 jogos e todos eles serem bons. Nem verdade, claro. Mas falando aqui verdade. dos roll and writes, lá está, se eram 10 antes e daqueles 10, se calhar o Yahtzee era o único que se destacava porque era o único que se calhar era interessante, não é? Porque não conhecemos mais nenhum que seja assim clássico daquela altura. Entretanto, já passaram mais 8, 10 anos desde o início do gráfico e passaram para 160 e tal e a tendência é continuar a aumentar. Se eu te perguntar a ti, Marco, ou tu, Miguel, quantos roll and writes tu conheces, se calhar dás-me, 10, 15, 20, não me vais dar os 160. O que é feito os outros 140? Não deve... Até pode haver um ou outro que esteja ali esquecido. Isto pode ser um bom tema ali para os da outra equipa, que é para os Hidden Gems, que é procurarem aí um bom roll and write que ninguém conheça. Mas estavas também a falar... temática, está o lançamento, está o desafio lançado. Lancei o desafio. Que é, falaste sobre... César, dele forte. Chama secreta de Roll and Writes, próximo episódio. Vou estar com atenção. Mas tu tocaste num assunto que eu concordo contigo, que é a qualidade não é realmente o mais importante neste tipo de jogos. É a portabilidade, é a rapidez com que são produzidos, é o preço, essas coisas. E se calhar a única coisa que eu vejo em que tu podes realmente melhorar e torná-lo premium é deixar de ter as folhinhas para teres um erasable board, que é muito comum agora em alguns jogos. Mas isso não dá para todos os jogos. Jogos que tu tenhas para muita informação, isso até é um obstáculo, porque tu queres escrever um bocadinho mais acima da folha e depois tens esta parte do braço que arrasta e está-te a apagar coisas que já fizeste um pouco mais abaixo. Portanto, tem que ser coisas muito mais simples, em que ponhas riscos, um número aqui, um número acolá, em que realmente isso faça sentido. Agora, se tu vais ter que pôr muita informação, eu imagino o Twilight Inscription, que é, lá está, é a versão do Twilight Imperium que de, em vez de ser 8 horas passou para ser 2, que realmente baixa muito, mas continua a ser uma coisa valente. Que são 2 boards um ao lado do outro com muita informação. Acho que não sei se folha não seria bem melhor do que teres um erasable board, porque lá está, é tanta coisa que parece os tabuleiros do Terraforming Mars que não têm os indentes, os relevos. Tu com um bocadinho de um toque, tu se calhar estás a pagar informação, tal como tu quando abanas aquele player board e de repente passas a ter mais recursos do que tinhas. Exatamente. Quando abanas não, quando respiras para lá. Epá, Miguel, calma, respiras e há 2 cubos está nervoso o homem. Não, mas é como tu dizes, tem que ser coisas simples, a qualidade não é o mais importante e se for pela qualidade acho que é mais por aí. De
resto, não estou a ver. Há jogos com cartas em que as cartas podem ser um bocadinho melhores, mas não é por aí. O jogo continua a ser igual e a experiência não vai mudar por causa disso. A qualidade, de vez em quando, a qualidade dos componentes não, mas só para também dizer, muitas vezes, onde se aposta muito é na qualidade gráfica do Sim. jogo. E acho que aí, de vez em quando, até temos grandes sucessos, na minha opinião, ficam mesmo bonitos. A folha está bem trabalhada, tu escreves e até te dá gosto de olhar para aquilo e quando se calhar num board tens muito fundo, tens de vez em quando demasiado ruído e a malta, como ali estás a escrever ali em cima, até tem que ter outros cuidados do ponto de vista de design, e eu até lhes dou bastante valor por causa disso. Também tentar fazer aqui um contraponto para não parecer que estava só a dizer, porque acho que a qualidade das folhas, por exemplo, são descartáveis. Porque é que eu vou fazer folhas de grande qualidade com uma gramagem muito alta para depois chegar lá e deitar fora, só porque vai-me ser mais caro para transportar o jogo, para exportá-lo, vai-me ser mais caro produzi-lo, e depois as pessoas no final do dia estão só a pegar naquilo e deitar fora. Claro, sim. E que também me custa um bocado já agora, que é uma das coisas que mais me custa no Roll and Write é exatamente isso. Eu senti que estou a deitar fora as componentes, porque para todos os efeitos aquilo vinha com 100 folhas, 200 folhas, 500 folhas. Emoldura as folhas. Quando ganhaste aquele jogo de Gunshot Clever, mete lá a folha lá numa moldura. E quando eu perco com pontos negativos, como Manda foi fora. no caso de... Fácil. Também Mandas podes fora. emoldurar isso. Coisas a não fazer. Pronto. Não, mas acho que nós hoje estamos aqui muito estamos aqui com umas opiniões muito interessantes, mas o que acima de tudo que eu acho que é que isto vai ficar, acho que o único que não concordou muito com isso, não percebi muito bem, foi o Miguel, mas acho que isto está aqui para ficar. Acho que vai continuar. Eu nisso eu estou de acordo. Ok. Eu acho que isto é uma tendência. É uma moda para ficar. Sim, acho que é uma moda para ficar, porque lá está, porque as coisas em termos de produção, e agora eu estou a pensar nas editoras, como é que uma editora não gosta disto? Não é? Pois. É mais barato, vende-se mais, não é? Porque se é mais barato e se tudo está mais caro, se eu, enquanto editora, se eu lançar um produto para o mercado que custa 20 euros ou 30 euros, em vez de um jogo de caixa grande que são 60 ou 70, amigos, vem aí uma recessão e, portanto, a malta vai comprar coisas de 20, 30 euros, porque de 60 ou 70 se calhar não vai conseguir tanto. Portanto, é mais fácil comprar um jogo de 20 ou 30 euros, mesmo que seja um Roll and Write, que eu posso não ser o maior fã, mas se calhar é uma cena nova, é parecido com, e portanto vai. Eu acho que é uma maneira bastante interessante. Eu acho que não são menos jogos por ser Roll and Write. Não, nada disso. E por causa disso é uma boa maneira interessante também de fazer baixar um bocado o preço dos jogos, porque se começarmos a ter muitos jogos Roll and Write que estão no mercado, ou isso, ou então uma de duas coisas pode acontecer: ou ampliar a diferença, isto é, se estes começarem a subir, os outros crescerem proporcionalmente, depois vai ser muito mal, não é? Se agora temos Roll and Writes a 10 euros a 10, 12 euros, começarem a ser 15, 20 euros, então os de 40, 50 passam para 60, 70, 80 e porque depois vai entrar em cascata, no fundo, vai propagar esse, e não há de ser linear, não é? Porque este subiu 2 euros, o outro vai subir 2 euros, não, se este subiu 2 euros, o outro sobe 10, porque há de ser pois pronto, exatamente, vai atacar numa ótica de percentagem e não de valor absoluto. Por isso também me preocupa um bocado, confesso. Mas por outro lado eu percebo que nós precisamos resolver o problema de mais pessoas entrarem no hobby. Os jogos têm que ser mais simples, check, mais baratos, check. E se calhar também não serem tão volumosos e tão grandes, porque todos nós sabemos que isto começa a ser um problema. Não há aqui nenhum de nós que possa dizer não, estes jogos de tabuleiro, quantos maiores forem as caixas, melhor, porque assim até tem mais facilidade de arrumar e comprar mais jogos. É mais ao contrário. O problema da arrumação começa a ser também um tema. E nestes jogos aqui, a realidade é que, sendo um bocadinho mais pequenos, caixas mais compactas, mais transportáveis, também são mais fáceis de arrumar e consigo, no espaço de um jogo, se calhar ter 4 ou 5 na minha prateleira,
na minha coleção. Isso para mim é um ponto que eu acho que é interessante dos roll and rights. Nós na realidade, que já vamos um bocado longos, nós tínhamos saudades, malta. Vocês estão em casa, vocês também de certeza que tinham saudades nossas. Acho que muito mais podíamos estar aqui a dizer sobre Roll and Rights. E o Bruno, se calhar, também teria muito mais para dizer Já estou feliz. Muito mais a dizer sobre Roll and Rights. Mas vamos avançar, se calhar, então, aqui para a nossa rúbrica. Mas, malta, não se esqueçam que nós, apesar de estarmos aqui a discutir aqui muitos roll and rights e este tema assim em exaustão, tivemos aqui muitas perspectivas. Nós gostamos muito dos jogos normais da mesma, ok? Isto não é a moda fica, mas nós vamos continuar a jogar muito claro. base game, não é? Bora lá avançar para a nossa rua. Jogos que dão que falar. Cá estamos, malta, para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. O momento final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Hoje falamos então sobre 3 jogos ligados ao tema, o crescimento dos roll and rights. Por isso, nós já falamos aqui até de bastantes jogos, não sei, começando aqui pelo Bruno, que jogo traz tu para nós hoje? Se calhar já o falaste nele ou não sei. Não sei se falei. Eu vou falar de um jogo que se calhar vai ser a nova tendência dentro desta tendência, que são jogos mais complexos dentro desta leva, deste segmento. Roll and Rightception. Sim, senhor. O jogo é o Adrian's Wall, é 2021. O designer é o Bobby Hill e a empresa que editou é a Garfield Games, que eu acho que é aquela que edita também os West, a trilogia, não é trilogia, já não sei, dos West Kingdoms e os North Seas e essas coisas. Acho que é essa editora. É um jogo de 1 a 6 jogadores que dura normalmente entre 30 a 60 minutos. Este não é o típico jogo roll and write que nós falámos aqui, que simples, portátil, que sem componentes. Não. Este é realmente um jogo que facilmente poderia ser um jogo de tabuleiro normal, mas que é um jogo de roll and write, porque nós escrevemos coisas em 2 folhinhas, porque este não vem numa folha, vem em 2 folhas. Temos 2 folhas uma ao lado da outra, uma secção completamente diferente da outra, mas que à partida vão se interligar. O tema é o que é, mas por acaso até tem um bocadinho de tema, dá para sentir um pouco. Isto estamos a falar de um século antes de Cristo, mais ou menos. Acho que é o Adriano, um dos imperadores romanos, cria uma muralha para se proteger dos Picts, uns selvagens. Eles selvagens, se calhar não eram assim tão selvagens, mas os romanos achavam que eles eram selvagens, os bárbaros que os invadiam constantemente, e então a ideia era de costa a costa haver uma muralha que os protegessem. E é isso que nós estamos a construir no jogo, numa das folhas. A outra folha tem mais a parte dentro da cidade, é a parte do entretenimento, do comércio, etc. Portanto, estamos ali a simular um pouco a vida dentro da cidade, junto à muralha. E é aquele tipo de jogo em que, porque é que eu digo que isto poderia ser um jogo de tabuleiro normal, em que nós começamos com recursos físicos, gastamos recursos para riscar coisas, que ao riscar coisas fazem-nos ir ganhar recursos, que nós vamos ter que gastar para fazer coisas noutra folha, agora ao riscar aqui vou para a outra folha e eu ando ali de folha em folha, de secção em secção, coisas que eu gosto, porque dá-me satisfação de eu gastando uma pedra consigo riscar 3 coisas diferentes e aquilo é cheio de tracks, que é outra coisa que eu gosto. Muitos tracks, avançar e proteger-me e avançar em coisas que vão dar pontos no final do jogo. Adoro essas coisas. E é complexo QB. Não é um jogo que qualquer pessoa iria jogar, até porque a duração é substancial. 30 minutos, difícil. Diria mais para 40, 1 hora, a menos que jogues sozinho. Este, para mim, é o problema do jogo. É muito solitário. Eu já joguei com 2, 3, acho que até com 4 pessoas. E já joguei sozinho. Dos poucos jogos que eu joguei solo foi este. E a experiência é quase igual. Só existe ali uma carta que nós escolhemos no início que nos diz os recursos com que começamos o turno e que tem ali uma forma que nós temos que desenhar no nosso tabuleiro, que nós podemos usar a dos outros. Portanto, se nós tivermos adversários, nós podemos
usar as formas uns dos outros. Mas se jogando no modo solo, nós não temos alternativa, temos apenas uma carta que nos pode dar essa configuração. De resto, o jogo é exatamente igual, tão igual que já aconteceu. Lá está, isto aqui não é AP, mas é quase. Eu terminar o meu turno e de repente fica assim, olhar para os outros a jogarem e só vejo. Parece uma fábrica, que é só ouves o barulho da pedra a cair, tiras a pedra e agora metes a madeira e agora não sei o quê, e agora risca. Aquilo parece uma linha de montagem, ouves o barulho e andam ali 2, 3 minutos, nunca mais acaba. Ok, já acabou, agora já podem invadir, porque depois há ali uma fase em que vêm os pictos e caso tu não te consigas defender, perdes pontos, caso consigas defender, ganhas pontos. Tematicamente faz sentido e é aí que eu digo que o tema até sobressai um pouco. Mas é solitário, é um multiplayer solitário completamente. Mas é um bom jogo, eu gostei bastante. E é completamente diferente dos roll and rights normais que existem no mercado e que eu acho que agora é a nova tendência. Falámos há bocadinho do Twilight Inscription, que é um jogo que demora 2 horas. Eu sei que o Miguel tem, porque eu acho que eu vendi, que era o Roman Roll, qualquer coisa assim. Sim. Sim, também é um sim. daqueles jogos que demora tempo, com muito mais regras do que é habitual e que também é um roll and write. Portanto, decidi trazer este por ser diferente, que eu recomendo para quem gosta de jogar solo ou para quem gosta de jogar com mais gente, mas preocupar só com aquilo que está a fazer. Portanto, fica aqui a minha recomendação. É um bom jogo. Not for me. Pois. Eu gosto de interação. Boa interação. Mas percebo o teu ponto da tendência. Por isso, uma excelente partilha, Bruno. Obrigado. Miguel, passando a palavra para ti, que jogo traz tu para nós hoje? Olha, então, o jogo que eu trago hoje até foi um jogo que já falámos, que é o Cartographers. E eu trouxe o Cartographers no sentido do qualquer coisa and write, ou seja, não no sentido do role propriamente de dados, Sim. mas num sentido de vou-lhe chamar um flip and write, não é? Porque, para quem não conhece, pronto, o jogo acho que já é subejamente conhecido, é um jogo também de 2019 e até já tem algumas expansões. É do Sr. Jordi Aiden e é publicado pela Thunderworks Games. É brasileiro. É um jogo. Diz? Ele é brasileiro. Ok, então falhei redondamente, peço desculpa ao senhor. Engraçado. Pronto, mas é um jogo também que dá até 100 jogadores, portanto é um daqueles em que sim, há toda uma série de folhinhas e que dá de 30 a 45 minutos, é mais ou menos dependente também do número do número de pessoas que estão a jogar. Mas eu apontava mais para os 45 minutos, 1 hora talvez, se for lento, mas sim. De qualquer forma, do que é que trata o jogo? Trata que é um jogo que se vai desenrolando em 4 rondas, portanto, durante um ano, 4 estações do ano, e depois em cada ronda vão saindo cartas que vão determinando que tipo de peças peças à la Tetris, é que nós podemos desenhar no nosso tabuleiro. O jogo chama-se Cartographers porque tematicamente somos cartógrafos que estamos a tentar descobrir terra, estamos a tentar desenhar um mapa, basicamente, e então a ideia é que à medida que essas cartas saem com diversas figuras que nós temos que colocar nos nossos mapas, que temos que desenhar nos nossos mapas. E depois depois aquilo pontua-se de formas diferentes, etc. Enfim, está engraçado, é um jogo que está muito bem conseguido, tem ali algumas mecânicas interessantes. Marco, tu conheces o jogo, portanto portanto sabes que há ali uma mecânica gira com a interação dos jogadores, não é? Sim. Em que tu passas a folhinha para a pessoa do lado enquanto saem goblins, se não me engano. Adoro. Acho que são goblins. Em que tu passas a folhinha para a pessoa do lado e recebes uma folhinha da pessoa do lado para tu desenhares uma determinada forma que, obviamente, tu não vais ser simpático para essa pessoa, porque senão... Porquê? Porque é que havias de ser? Não é? E essa parte também está muito gira, porque senão aquilo ficava um bocadinho aborrecido, também, na minha opinião. Quando essas cartas saem, ninguém gosta, porque, enfim, pronto,
eu vou ser mauzinho para ti, certo? Mas alguém vai ser mauzinho para mim. Portanto, ok. Portanto, o jogo é muito giro. Recomendo. Acho que é dos meus roll and write preferidos. E é o Cartographers. Tenho uma pergunta, Miguel. Tu usas o lápis de carvão, vá? Ou é com canetas? Ou usas cores, vá? Porque acho que não vem na caixinha as canetinhas com as Certo. cores. É assim, eu não tenho o jogo, portanto eu estou sempre Ok. dependente de quem o tem. Portanto, Já percebi. se for com canetas, é com canetas. Portanto, é mais fácil com as cores. Se quem tiver o jogo não tiver canetas de cores, eu vou ter que desenhar coisas que não vai ser bom, porque eu a desenhar é assim uma coisa. Mas enfim, eu cá me desenrasco. Há malta que faz tipo riscos, tipo risco assim, e Sim, depois sim. põe uma Sim, legendazinha, sim, sim. tipo risco, depois risco horizontal, depois põe, sei lá, um scribble ou qualquer coisa Sim, e vai legendando no fundo para não ter que Sim. desenhar. Mas não é a mesma coisa. Na minha Não, não é opinião. a mesma coisa. Não é. Sim, Mas, sim, e estás a desenhar arvorezinhas e goblins e não sei o quê, é mais giro. Tu depois no fim do jogo consegues olhar para ele e consegues dizer, isto ficou giro e tal, não sei o quê. Só que para isso é preciso que tu consigas desenhar um goblin ou uma cara de um goblin ou umas árvores ou assim, que não é o meu caso. Acho que já disse isto. Mas para controlares o teu adversário da frente, da esquerda e da direita, é muito mais fácil perceberes como é que ele está nos verdes, como é que ele está nos amarelos. É muito mais visual. Sim. É do muito que... mais visual se for, Claro. se for com cores, é verdade, do que se for com desenhos. com lápis de carvão e desenhos, sim. Yeah. Isso é Bom verdade. ponto. Sim, sim. Não, e eu até tenho a ideia que o Cartógrafos dentro desta linha acho que deve ser o que está mais alto no ranking do BGQ. Se não é, está Talvez, não sei. facilmente bem no top 5 dos Roll and Writes que É dos mais capaz, conhecidos e dos mais Um sucesso ranking, no estrondoso. fundo. Sim. Sim, exatamente. Um sucesso Até se fizeram jogos, lá está, baseados nesse. Yeah. Agora existe um universo Sim, que, pronto, se é expandiu. verdade. É verdade. Sim, senhor, muito boa escolha. A tirar trunfos aqui o Miguel, logo no primeiro episódio da temporada 2. Pois, logo, Nada trunfo. de especial, não é nada de especial. Sim, senhor. Olha, nós já falamos do jogo que eu vos trago por hoje, que é o Dinosaur Island, o Roar and Write. Pronto, é assim, eu não é sebejamente conhecido que eu gosto bastante de Dinosaur Island. Por isso, como é evidente, quando fiz o back do Dinosaur World, eles lançaram o Dinosaur World, que podíamos fazer back do Roar and Write, ou só do Roar and Write, ou só do Dinosaur World. E o Marco, o que é que fez? All in. Assim, tudo lá. Venham os dois. Gosto dos dois, by the way. O Dinosaur World está muito giro. E o Roar and Write, surpreendentemente, é uma adaptação bem diferente do jogo base, a sentir que estás a jogar o jogo base. Há lá umas componentes muito engraçadas. Tens que construir estradazinhas, há ali uma componente à la Tetris, em que quando nós construímos no nosso... o Roar and Write é mais ligado ao Dinosaur Island do que propriamente ao Dinosaur World, se bem que na realidade nem é um nem é outro, na minha opinião pessoal. Mas nós estamos ali a construir os dinossauros, rolamos os dados para ter ADN, fazemos essas coisas todas. Por isso, se vocês que nos estão a ouvir, malta, que já jogaram Dinosaur World, mas nunca viram o Roar and Write, o Roar and Write vai ter esses elementos todos. Lançamos dados para ter ADN, temos que depois usar o ADN para seguir as receitas para construir os dinossauros. Esses elementos, tudo igual. Mas depois, quando nós andávamos a construir elementos do jogo, no fundo, os paddocks, não é? As gaiolazinhas para metermos depois os nossos dinossauros, essas gaiolazinhas, neste caso, são peças de Tetris, mais ou menos. Não são as típicas peças de Tetris, não é um L-shape, nem nada assim, apesar de também existirem, mas é um bloco que ocupa um conjunto de casas do vosso
board, onde vocês vão riscar lá essa forma, vão ter que encaixar lá algures e depois vão ter que a ligar ao resto do vosso parque, porque senão ela fica desligada e tem que construir estradas, que é uma coisa que nunca tiveram que fazer. Basicamente, o vosso parque era todo. As pessoas iam para qualquer sítio do parque e usavam o parque todo. E neste caso não. Tem que estar ligado às entradas para vocês ganharem mais victory points. Portanto, há aqui muitas mecânicas à volta disto que eu achei bastante interessantes e que, na minha opinião, só faziam sentido se fôssemos andar a arriscar. Para andar a meter pecinhas de estradas e tudo dentro do tabuleiro, o outro não precisava de nada disso. Acho que não ganhava nada em termos esse elemento de ter que construir formas e tudo. Era só mais complexidade no jogo, que já é, na minha opinião, um bocado extenso e um bocado complexo, mas ali fez todo o sentido. Por isso eles conseguiram criar coisas novas, coisas interessantes com o Roar and Write, que eu gostei muito. Eu não disse, mas pronto, o Roar and Write é um jogo de 2021, foi quando eles lançaram um Kickstarter, do Brian Lewis, do David McGregory e da Marissa Misura, publicado pela Pandora Games. Um jogo que, como todos acho eu, ou se não todos, a grande esmagadora maioria dos Roll and Writes, é um solo game que, ou melhor, é um jogo para múltiplos jogadores que tem uma versão solo, como quase todos. Este é um jogo que, ao contrário do jogo base, este joga-se perfeitamente em 30 ou 40 minutos, enquanto que o setup time do base já comia que se calhar os primeiros 10 ou 15 minutos deste, que não tem setup praticamente nenhum, mas que não é um jogo só do bloquinho de notas, porque temos cartas, temos até um pequeno boardzinho para vocês porem no centro da mesa, por isso tem vários componentes que não são só as canetas e os blocos. Se bem que as canetas e os blocos são bem grandes, as folhas são bem grandes e ocupam grande parte da caixa. Mas também é uma caixa mais pequena, tem essas coisas todas. Era um bocado este o jogo que, de certeza que não surpreendendo ninguém, eu ia trazer para hoje para os jogos que dou que falar de hoje. Tinha que ser. Portanto, Claro. Marco, diz-me só uma coisa. Eu já não tenho que me levantar para fazer as duas primeiras fases do jogo? Não. Ok. Consegues fazer tudo. É bom saber. É arm's É reach, bom saber é bom saber que eu não tenho que me deslocar quase 10 metros para ir fazer as duas primeiras fases do jogo e depois ir-me deslocando progressivamente ao longo das mesas, 10 mesas plural, para assim. Pronto, lá está. Nesse sentido, os Roll and Write são uma boa evolução dos jogos, sim. Nesse sentido, é uma evolução. Miguel está mesmo on fire hoje. Ele tem razão. Ele tem razão. Olha, Neste sentido tem. eu sei que pelo menos na equipa temática dos nossos colegas, o Diogo até é uma das pessoas que gosta bastante do Dinosaur Island. Não faço ideia por acaso, agora fica aqui a pergunta. Eu sei que Eu também gosto dele. Eu acho o jogo realmente muito bom. Só não estavas à espera de fazer Ocupa exercício. espaço que nunca mais acabou. Não é? Que ele ocupa espaço em que nunca todos mais os acabou. aspectos, incluindo dentro da caixa, que é a caixa mais compacta que eu tenho. É que não cabe mesmo, nem ar cabe lá dentro, ok? Não cabe mais nada. É só componentes aquilo. Mas olha, fica aqui a pergunta também ao Diogo se ele também já experimentou e gosta da versão Roar and Write do Dinosaur Island. Deixa aí o desafio ao Diogo. Um grande abraço, Diogo. E vamos concluir, se calhar, não? É todo o tempo que tínhamos, malta. Vocês estiveram a ouvir o primeiro episódio da segunda temporada do DICE Podcast. O primeiro episódio desta equipa, aqui da nossa equipa, que é o segundo episódio, na realidade, da Season 2. Uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. É um prazer imenso estarmos de volta, malta. E mais uma temporada que nós... estamos mesmo cheia de novidades.
já começou em força com o Diogo e com o César, pá, e espero que vocês continuem deste lado numa segunda temporada, que de certeza vai ser melhor que a primeira, e então, graças também ao vosso feedback. Por isso, muito obrigado, malta, estamos aqui com força, bora lá, e não se esqueçam, contem-nos também o que é que acharam deste início desta segunda temporada, o que é que acham dos Roll and Rides, se é um hype apenas, ou se é algo que vamos continuar a ver crescer, o que é que vocês têm gostado de jogar. Deixem aqui nos vossos comentários o que é que... De ver as nossas caras. Exatamente, Sim, já também. estamos aqui a olhar para nós, as nossas carinhas marocas. Tão Meu bonito. Tão fixe. Bem lembrado, Bruno. Deixem as vossas respostas aqui ou no Facebook do Dice Cultural, ou então no WhatsApp, ou aqui no YouTube, que agora estamos aqui com as nossas caras e tudo, porque é só deixarem aqui os vossos comentários. Podem também usar o nosso e-mail, podcast@dicecultural.org, para nos mandarem ideias e feedback, ou até mesmo comentários que vocês queiram nos dar. Como vocês viram, foi muito útil para nós chegarmos aqui na segunda temporada e para construirmos todas estas novidades. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perder nada do que nós fazemos aqui nos canais, nos nossos canais. Partilhem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado por uma conversa muito interessante. Acho que aqui o trio cubista, nesta ronda, já vai com os valentes pontos de avanço, não é? Já aqui na segunda temporada, por isso... Fácil. Os meninos ficaram para trás completamente. Malta, mas é um prazer imenso gravar estes episódios convosco. Já tinha saudades, por isso, muito obrigado, malta. Obrigado, Marco. Obrigado, eu. E claro, um enorme obrigado a vocês que estão desse lado a ouvir-nos. Foi um prazer estar aqui de volta e ter gravado a primeira temporada, por isso vai ser um prazer ainda maior continuar a gravar mais esta segunda temporada. Continuem desse lado, malta. Aproveito também só para lembrar que a Dice Cultural continua a lançar mais conteúdo escrito em vídeo. Sigam-nos no nosso site, dicecultural.org. Tem lá os links para todas as redes sociais e para o nosso parceiro meusjogos.pt, parceiro da Dice Cultural, para o conteúdo escrito. Malta, muito obrigado por estarem desse lado, pela vossa companhia e pelo vosso apoio. Boas jogatanas e até o próximo episódio, malta. Que neste caso, um abraço também para o Diogo e para o César, que o próximo episódio é com eles. Grande abraço, malta. Até à próxima. Tchau, pessoal.